Graça e paz, amado servo do Senhor. Hoje, especial, a nossa terça teológica com o tema Igreja Filipenses, a Igreja Exemplar. Então, nosso pastor convidado desta noite é o pastor Sandro Eugênio, da Igreja Batista Cristã, é nosso amigo, e temos compartilhado de grandes e preciosos momentos, com alegria muito grande. Nós queremos receber o amado pastor, e com esse tema tão importante que ele irá ministrar durante 2 terças teológicas, hoje e na próxima terça. Então, você é muito bem-vindo, aproveite esse tempo. Então, a palavra é com o nosso amado pastor Sandro Eugênio. É com você. A graça e a paz, amados. Em primeiro lugar, dizer da minha alegria, hoje à noite, estar aqui partilhando a palavra de Deus com os amados, num tema que para mim é muito precioso. Filipenses, a igreja exemplar. Por que esse tema? A nossa igreja, a Igreja Batista Cristã, completou no mês de junho, dia 7 de julho, agora de 2021, 70 anos. Então, o Senhor Deus colocou no meu coração o desejo de poder ministrar uma carta do Novo Testamento que eu entendesse que todas as cartas são preciosas, mas dentre elas, a que eu vejo assim, características significativas demais e características exemplar para a realidade na qual nós estamos vivendo lá, e eu espero que também promova no coração aqui da Batista Shekinah, a igreja que também amo e oro pelos pastores, pela igreja, por todo o mover, de olhar para essa carta com essas características de um modelo exemplar de igreja, não é? Por que um modelo exemplar? Por que essas características? Então, a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos dá de presente essa preciosidade. Sim, só um detalhe, quem tiver alguma pergunta, pode fazê-lo. Eu vou tentar responder, e caso não souber, meu amado pastor Valmir e Lúcio estão aí para me acudir, tá bom? Então, a Filipenses é uma igreja muito preciosa, muito querida. E então foi ela escolhida para esse período. Eu tenho esse hábito na igreja de ministrar, como chamamos, expositivamente. Então, eu já preguei o livro de Juízes, Efésios, Apocalipse, o Evangelho de Mateus completo. Então, várias cartas do Novo Testamento. Vamos agora a um desafio para ainda esse ano, terminando. Eu estou chegando agora no capítulo 4. O desafio será o livro de 1 Samuel, fazer a exposição completa. Então, é algo que nós vivemos isso lá na nossa realidade. Então, Filipenses foi a eleita. Por que a igreja de Filipenses? Por ser considerada como uma igreja exemplar. E por que exemplar? Nós vamos ver nessas 2 terças-feiras, e eu, pastor Valmir, eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, revisitar esse tema que estou pregando desde o mês de maio ali na Cristã. Então, Filipenses, para nós entendermos um pouco e situar os irmãos historicamente, ela vai surgir lá no capítulo 16 de Atos. Então, como é que se iniciou essa igreja? Capítulo 16 de Atos vai explicar o nascimento dessa igreja. E aqui diz assim, eu sei que a igreja Shekinah é uma igreja missionária, e eu até, quando estava ministrando, citei a igreja Shekinah como modelo e referência, porque aqui é uma obra missionária. Então, o apóstolo Paulo, é dito aqui no capítulo 16 de Atos, versículo 11, que ele diz assim, tendo navegado, versículo 11 do capítulo 16, tendo, pois, navegado de Troade, seguimos, ele vai narrando aqui, em direção a Samatrácia. No dia seguinte, a Nápoles. Você vê que ele está ali na região da Itália, não é? Toda aquela região da Macedônia, juntamente da Grécia, e ele vai dizer, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então, ali é uma cidade importante, Filipos. Importante por quê? Porque Filipos, é muito interessante aqui para nós, ela era considerada, das colônias romanas, a pequena Roma. Então, toda a aristocracia, todo o grupo muito importante daquela região, ela caminhava para essa pequena Roma. Era onde as pessoas podiam desfrutar
da presença, podiam desfrutar um pouco de Roma, né? Então, Roma era vivenciado nessa realidade ali em Filipos. Então, era uma cidade importante, era uma cidade estratégica, era uma cidade que tinha uma aristocracia muito forte, e era lá onde Paulo vai, então, com esse intuito de iniciar um trabalho. E é muito interessante, porque Filipos, ela não tinha uma sinagoga. Para se ter, é muito importante esse detalhe, porque não havia uma sinagoga na cidade, e eles, então, migram para as margens do rio, como nos é relatado aqui no versículo 13. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então, ali as pessoas iam para orar. Ali as pessoas iam para clamar a Deus, pedir a Deus, porque não tinha um lugar específico, não havia um prédio, não havia uma sinagoga. Para ter uma sinagoga era necessário ter, no mínimo, numa cidade, 10 judeus que decidissem realizar assim. Então, Filipos provavelmente não tinha essa disposição, havia uma presença muito... Tinha judeus, mas haviam muitos gentios, e era uma comunidade muito de viajantes, né? Era um local que era belo, muito caro, e, por ser assim, ela não se tinha uma sinagoga específica. E Paulo, então, aproveita aqui e começa, então, a manter o relacionamento. Isso aqui é uma lição para nós, principalmente no desafio de ser missionário, né? Que não é o prédio, não é vocês aqui têm um desafio muito grande, muito bonito, de investimento, de desafios, né? E aqui o apóstolo Paulo mostra uma estratégia muito legal. Qual que é? Relacionamento. Paulo vai ali para aquele local, para aquela cidade, não tinha uma igreja, ele vai para onde? Ele vai para onde tinha gente. Então, ele se relaciona com as pessoas ali. Isso é uma lição muito importante de como essa igreja nasce. Então, essa igreja ela vai nascendo através de relacionamentos, através do relacionamento do apóstolo com aquelas mulheres que estavam ali orando. É muito interessante esse detalhe aqui, porque diz lugar de oração. E ele diz assim, assentando-nos, falamos às mulheres que por ali tinham concorrido, as pessoas que iam para lá. É-nos dito que uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma empresária que nós temos, não é, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor, porque é Ele o dono da obra, o Senhor, Ele abre o coração dessa mulher a entender as coisas que Paulo ministrava. Diz aqui a palavra que imediatamente ela crê no Senhor Jesus e logo ela é batizada. E aí nós temos a primeira vida salva na igreja de Filipos. Então, Filipos, a igreja começa a nascer no coração dessa mulher. A igreja começa através dessa ação de Paulo, ali à margem do rio. A igreja nasce no relacionamento dele, de estar ali, a sensibilidade dele. Isso é muito interessante para nós. Acredito que todos nós temos uma história aqui de vida. Eu estou muito feliz aqui vendo ovelhas aqui da Igreja Batista Cristã, meu amado Josimar, minha amada esposa, que está aqui também, né? Muito legal. Então, dizendo aqui para os amados também da nossa igreja aqui, da nossa igreja Shekinah, que não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não perca, você não imagina o resultado, o final da ópera, como nós falamos. Às vezes ficamos meio que envergonhados, meio tristes, mas aqui foi não convidando a pessoa para ir para a igreja. Veja bem, não havia uma igreja lá. Por quê? Porque Paulo, e os irmãos sabem, ele entendia que a igreja quem é? Nós aqui, nessa revelação agora que nós já temos. A igreja somos nós. Nós somos a igreja em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu não preciso convidar alguém, vai lá ouvir a palavra lá na Shekinah, ou lá na Cristã, porque eu sou a igreja, andando nos meus... Onde estiver, eu posso levar essa palavra. Tem gente ao meu lado, e muitas vezes eu fico calado, muitas vezes eu não entendo, não aproveito a oportunidade. Paulo estava sensível, vai para ali, sensível à voz de Deus, percebe as mulheres orando, e ele começa a falar simplesmente, falar do Senhor. Claro que às vezes nós temos o modelo de pegar o microfone, ficar pregando. Não, relacionamento. E Deus vai fazer a obra, Deus vai realizar, e Deus realizou no coração da Lídia. E essa mulher ficou impactada. O evangelho chega na vida dela.
ela fica absolutamente apaixonada pela palavra. Porque é nos dito que, versículo 15, que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, repara bem, nos rogou dizendo, pelo que aquela mulher fez, eu disse, olha, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, essa mulher ficou tão impactada com o evangelho que ela disse: rapaz, vem aqui na minha casa, vem para cá. E abre a casa dela para esse primeiro encontro. E a família dela é impactada com o evangelho. Você repara só, Paulo está ali, vai para aquela cidade, procura um lugar estratégico, às margens do rio, onde ficava o povo, se relaciona, né? Prega a mensagem, fala de Jesus, a mulher se converte, impactada com o evangelho, é batizada e convida, vem aqui para minha casa. E Paulo vai até lá e fala do evangelho, e as vidas começam a chegar, e a igreja começa a nascer nesse clima, nesse sentimento todo. E é nos dito que logo em seguida, verso 16 até o verso 24, aparece uma moça endemoniada, não se é dito, não temos a clareza se essa moça se converte, mas o impacto é grande na vida dessa moça e na vida das pessoas, que Paulo é preso, exatamente por causa disso, né? Ele é preso, e nos diz aqui que houve um grande terremoto, é nos revelado aqui no versículo 25, e ele preso nesse local, não se revela como romano, os indivíduos prendem ele, colocam ele lá, e nos diz aqui a palavra, olha o que nos diz aqui no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto. Nós sabemos essa história, não é? Estavam lá orando, cantando, e veio um grande terremoto. Agora imagina o impacto daquele moço que está lá pregando, que inicia essa obra no coração daquela mulher. A mulher nova crente vê uma situação como essa, aquele homem preso, ele na prisão não está resmungando, chateado, arrasado, triste, e simplesmente esse homem está cantando, adorando e louvando a Deus. Isso aqui também é uma lição para nós importante. Não depende, a nossa alegria não depende das circunstâncias, gente. Não é porque nós estamos ou desempregados, ou doentes, ou passando alguma luta. Nossa alegria não depende disso. Nossa alegria ela deve ser no Senhor, e Paulo estava sendo esse exemplo ali para aquele povo, né? Muito interessante isso. Paulo estava sendo esse exemplo. E acontece esse terremoto. E quando acontece o terremoto, o carcereiro nos dito que ele se apavora. O carcereiro geralmente era um romano, um soldado romano de velha guarda, já aposentado, e que ele ia trabalhar nessas funções para aumentar um pouco o salário, né? Ele já estava aposentado e ele ia fazer essa função de guardar a prisão. E se houvesse uma fuga, ele era o responsável. E aí ele tinha a ideia de que todos tinham fugido, então ele ia morrer mesmo. E Paulo acalma ele. E olha o que é que nos diz aqui, ó. O carcereiro, verso 27, despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, porque ele poderia ser morto, né? Mas ele entra, ele tão atônito entra, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo. Depois, diz aqui a palavra, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esse homem, ele estava impactado ali com aquele momento. Quem é esse indivíduo aqui que está orando? Eu estou ouvindo ele orando, e agora não foge, está aqui. Ele que trouxe uma palavra, já teve um trato lá com a mulher, quebrando a banca dos idólatras ali, não é? Porque havia um comércio em cima daquela moça endemoniada. Leiam aqui o verso 16 até 23 para entender. E Paulo vinha com toda essa carga. E o que é que acontece? O que é que eu faço para ser salvo? Não é? Ele pergunta. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Olha bem que o carcereiro muda agora de chicotada ou de carrasco
passa a ser cuidador. Que coisa maravilhosa é o evangelho, né? O evangelho, ele vai produzindo mudança na vida, né? Evangelho sem mudança não é evangelho. É evangelho, mas sem mudança é religiosidade. Ali já mudou o camarada, né? Muda o coração da Lídia, que disse, não, abra aqui minha casa para vocês, e muda o coração desse carcereiro, né? Que agora vai passar unguento nas feridas de Paulo, né? Vai cuidar dele. Essa é a transformação maravilhosa do evangelho, né? E diz aqui a palavra de Deus, né? A seguir foi ele batizado, todos os seus, então lá, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, aí surge essa igreja de Filipos, a igreja de Filipenses, na qual nós vamos agora lá para a carta. Estou sendo muito breve aqui para os irmãos, nessa introdução, mas foi mais para situar os irmãos na carta, na qual nós iremos apreciar mais um pouquinho nessa noite. Se houver alguma pergunta, até agora está sendo claro, os irmãos podem falar aí. Se tiver alguma, caso não. Então, vamos lá. Filipenses, olha o que acontece agora. Nós passamos um período de 10 anos desse momento de Paulo com Lídia e com o carcereiro do início da igreja. Paulo está escrevendo agora para uma igreja 10 anos depois. E Paulo, é muito importante saber que ele está preso em Roma. Então é muito interessante também saber que ele está praticamente a 1.000 quilômetros desse povo. Ele está preso em Roma, ele está há 10 anos sem ver mais esse povo, só ouvindo notícias, só ouvindo e escrevendo. Paulo está encarcerado, Paulo está com algema na mão a um pretoriano, e para aqueles que assistiram o filme de Jesus, sabem como que era o pretoriano, tipo assim, o gladiador, lembra do gladiador? Aqueles pretorianos, né? Quando o Máximo chega e diz, pretorianos, aí os pretos se vêm para frente. Então era elite, a tropa de elite eram os pretorianos, e Paulo estava algemado, colado numa casa simples, ali preso em Roma, né? Pastor Jean, tão conhecido aqui dos irmãos, ele partilha que quando ele foi a Roma, ele visita tanto a masmorra que Paulo esteve, como a possível residência na qual ele estava preso, né? Então, quem for a Roma tem essa visita aí para fazer, certamente marcante, né? De poder ir nesses lugares. Então, nós temos Filipenses, capítulo 1, escrito nesse contexto, né? Paulo funda essa igreja, as primeiras vidas se convertem, e agora, 10 anos depois, ele escreve para essa igreja, dando recomendações para que esse povo continuasse firme, principalmente porque nós vamos ver na matéria dessa igreja, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vamos ver algumas heresias querendo penetrar nessa igreja, e uma delas eram chamadas de judaizantes. Nós vamos falar um pouquinho mais, principalmente no capítulo 3, as falsas doutrinas. Mas no capítulo 1 de Filipenses, nós vamos encontrando, do versículo 1 até o 7, a apresentação do apóstolo. E é muito interessante que ele escreve, falando assim, Paulo e Timóteo, né, servos. Sim, aqui é um ponto importante. O pastor Valmir, ele tem uma característica sempre de chamar de servo, né? Servo, vocês já viram esse servo? Ele, pelo menos, ele fala muito servo de Deus, tal. E essa é uma expressão que tem que estar na nossa mente, porque todo mundo aqui é servo de Deus. Agora, quando nós, brasileiros, ouvimos essa expressão, nós não temos a dimensão na qual Paulo escreve. Paulo usa uma palavrinha aqui chamada doulos. Doulos, a ideia de servo, mas a ideia aqui é de escravo. Olha só, ele está falando aqui, Paulo e Timóteo, escravo de Cristo. Essa palavra você pode botar aí na sua Bíblia, é escravo. E nós precisamos entender que escravo é diferente de servo. Porque servo ainda podia ter uma plantaçãozinha, podia ter uma casinha, um servo naquela época poderia ter algum direitinho, mas escravo não. Escravo não tinha direito.
E aquele povo na qual Paulo escreve, os filipenses, ao primeiro, os ouvintes originais, eles ficaram logo impactados de cara, porque Paulo e Timóteo, fundadores daquela igreja, que amaram aquela igreja, que foram tão bem recebidos naquela igreja, e que inicia aquele trabalho, ele se coloca como escravo de Cristo Jesus. Escravo, não servo, que está aqui na tradução, mas escravo. Ou seja, eu não tenho nenhum direito. Jesus é o meu amo. Jesus é o meu Senhor. Ah, de nós brasileiros, se tivéssemos esse princípio. Ah, se nós pudéssemos entender que Cristo é realmente Senhor e eu sou escravo dele. Isso não me coloca para baixo, mas pelo contrário, me coloca totalmente dependente dele, obediente a ele. Você vê como nós somos desobedientes a Cristo. Paulo logo exorta a igreja, ao abrir a primeira frase, escravo de Cristo Jesus. Escravo de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, veja bem, escravo aos santos, e aí nós estamos falando de uma cidade que tinha como nome Pequena Roma. E se vocês entendem, nós entendemos que Roma não era uma cidade, era republicana, mas era uma cidade absolutamente devassa, onde a promiscuidade reinava. E Paulo olha para aqueles crentes ali naquela pequena Roma, naquela pequena cidade de Filipos, e ele dizendo aos santos, santos, gente que foi separada por Deus para Deus, aos santos, inclusive os supervisores da igreja, não é? Bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele está escrevendo para aquele povo, aqueles santos amados, para uma vida absolutamente diferente. Então ele vai usar a expressão que ele utiliza na maioria das suas cartas. Eu estou falando muito rápido, amados. Está tranquilo? Pronto. Ele vai utilizar a expressão graça e paz. Não existe paz sem graça e não existe graça sem paz. E a graça que ele está evocando aí, a graça de Deus, é entender que tudo vem dele. Ele está no controle de tudo. Essa graça de Deus me dá segurança. Essa graça de Deus me dá contentamento. E ele diz paz, é o shalom tão famoso dos judeus, né? Que ele utiliza dizendo, olha, apesar de eu estar preso, ele está preso, né? Essa graça poderosa de Jesus nos anima. Hoje, trazendo aqui para nós, é possível falarmos graça e paz para os irmãos, mesmo diante do quadro tão difícil na qual nós vivemos. Porque todo mundo aqui, hoje, terça-feira à noite, certamente passamos por lutas, temos passado por dificuldades, mas é muito maravilhoso saber que essa palavra que nós temos acesso, ela já vai apontando essas características tão importantes da graça e da paz que podemos ter em Deus, apesar de todas as lutas. E lembrem, o tom todo da carta de Filipenses, qual que é? É chamada a carta de quê? A carta da... Eu ouvi aqui. Alegria, é a carta da alegria, é de ponta a ponta, mesmo preso, Paulo faz questão de escrever dessa paz, dessa graça, desse contentamento maravilhoso, dessa alegria de estar no Senhor. E ele diz, graça e paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo começa então a narrar do verso 3 até o verso 7, dessa segurança. Ele diz assim, eu dou graças a Deus por tudo que eu me recordo de vós, que eu me lembro de vocês. Eu me lembro do início lá da caminhada, e ele vai dizendo, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, para que essa cooperação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo traz à memória esses elementos muito claros, assim, da presença do Senhor, do amor de Deus, da constância de Deus na vida deles, da cooperação. Então, realmente era uma igreja que, apesar de 10 anos depois, ela nutria elementos que Paulo agora ressalta, dizendo, olha, que maravilha ver essa cooperação de vocês, e nós vamos entender isso lá no finalzinho da carta, né? Então ele vai dizer, eu estou plenamente certo. Esse texto nós utilizamos para tudo, já lembraram isso? Mas Paulo está constatando um fato aqui, de que aquela igreja que nasceu 10 anos antes, ele tinha plena convicção que nasceu por vontade de Deus, no coração de Deus. Veja que é nos dito lá em Atos capítulo 16, que Deus abriu o coração de Lídia, assim como Deus move o coração do carcereiro, assim como, quem sabe, nós vamos saber no céu, daquela moça endemoniada,
não se é nos dito, mas quem sabe, Deus chamou também aquela moça. Então, Deus iniciou um trabalho ali. Então, Paulo estava dizendo, olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra de vocês lá às margens daquele rio, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Podemos aplicar para nós hoje. Se nós somos chamados pelo Senhor, como eu fui chamado pelo Senhor no dia 17 de maio de 1987. De lá para cá, eu posso ver a boa mão do Senhor, posso olhar para trás e dizer, puxa vida, o Senhor começou uma obra e como é bom saber que a minha vida está nas mãos dele e que ele há de completá-la. Louvado seja o Senhor. Então, o capítulo 1 inicia dessa forma. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 8, ele vai apresentar as dificuldades dele no cárcere. Ele está preso, ele vai registrando isso, né? E aí, naquela comunidade, nós temos muito claramente pessoas que estavam pregando a Cristo por qualquer jeito, né? Ele vai dizer assim, ó, ele diz aqui no capítulo 1, a partir do verso 8, ele diz, ó, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vocês, da eterna misericórdia, e também faço essa oração a que o vosso amor aumente mais e mais, né, para provardes as coisas excelentes. Esse era o desejo. Esse é o desejo de uma igreja exemplar, da Shekinah, da cristã, de qualquer igreja, para que os crentes desfrutem. Não é à toa. Pastor Valmir não faz esse tempo aqui só por... Não, vamos cumprir uma tabela. É desejo do coração desse pastor querido, assim, nas missões, com as crianças, com os casais, que nós possamos experimentar as coisas excelentes, de que nós possamos crescer no Evangelho. Assim, Paulo também desejava isso. E ele diz assim no versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, e aí o que é que aconteceu? Prisão dele. Prisão. E talvez ele poderia ter todos os motivos para ser um reclamão, né? Puxa vida, estou preso, perdi esperança, perdi minha liberdade, que Deus é esse? Vai pelo contrário, ele diz, eu tenho certeza que todas essas coisas que aconteceram contribuíram, olha que coisa linda, tem contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas a toda a guarda pretoriana e todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Hoje a gente pode falar do Evangelho livre, mas nessa época de Paulo não. E lembrem, Paulo estava algemado a um pretoriano, e lembre, pretoriano era a guarda de elite. Então aqueles soldados que estavam lá presos com Paulo, por isso que ele diz, o Evangelho chegou a todas as casas aqui em Roma, porque aqueles pretorianos, meus amigos, minhas amigas, eles eram nada mais, nada menos do que os guardas-costas do Senado romano, do próprio imperador romano. Então, o impacto que aqueles homens tinham com a presença do apóstolo Paulo, ele ministrando ali ao coração, dá só uma assistida na Netflix, aí para um pouquinho das séries, e quem puder, dá uma assistida no filme Apóstolo Paulo, que tem lá na Netflix. É muito maravilhoso aquele filme, e ver o impacto da vida daquele homem na vida daqueles que o cercavam. É maravilhoso. Então, o evangelho sendo pregado. A cada guarda que prendia Paulo, aquilo ali promovia o evangelho crescendo. Aqueles guardas chegando na cozinha, nos lares, os próprios senhores. Quem é aquele homem lá que você pegou? Rapaz, estou aqui falando a nossa linguagem, né? Mas aquele indivíduo, ele é diferente, alguma coisa, e ele fala de Deus, ele fala de um Jesus que eu não conheço, e alguns foram salvos pelo Senhor, e certamente levando essa palavra. E aí nos é revelado, aqui no versículo 14, né? E que os irmãos proclamavam esse evangelho, mas que haviam irmãos, aqui no versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Lá em Roma, realmente tinham pessoas que queriam se beneficiar, como nós encontramos essa turma em qualquer lugar e nos tempos de hoje. Gente que quer se beneficiar do Evangelho. Estamos terminando o capítulo 3 de Filipenses, e domingo à noite vai ser abordado isso. Finalzinho do capítulo 3 de Filipenses, ele vai falar sobre os judaizantes, ali na metade, de gente que queria só o seu bem-estar, não queria compreender a sublimidade do Evangelho, não queria entender. E Paulo dizia, bem, se eles estão fazendo isso, meus amigos, eu quero só dar um recado para vocês. Aí qual que é? Aí Paulo escreve,
por inveja e por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Esse por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas algemas. Todavia, que importa, Paulo diz, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me alegrarei. Então você vê que o apóstolo Paulo é realmente uma figura que foi tomada pelo evangelho do Senhor. Paulo, ele foi realmente aquele acontecimento com ele na estrada de Damasco, impactou esse homem. Jesus impactou esse homem de maneira muito clara. É tanto que ele abdica de tudo, ele abre mão de todo o seu currículo, como é visto no capítulo 3 de Filipenses. Ele poderia ser realmente aquele que estava trilhando a linha sucessória para ser sumo sacerdote. E ele abdica disso, ele abre mão disso, pela sublimidade de Jesus. E aí eu fico pensando, na nossa correria, na nossa vida, nós que somos a igreja, não é, eu vou convidar as pessoas para check-in, vou convidar as pessoas para cristã, meu filho, minha filha, nós somos a igreja e muitas vezes estamos, bico calado, não nos relacionamos, não conversamos, e principalmente agora nessa questão do isolamento social, eu sei que é muito difícil, essa questão da visitação, mas eu tenho certeza que todos nós podemos levar uma boa mensagem, todos nós podemos levar esse testemunho desse evangelho impactante. Se Paulo reconhecia e dizia, olha, estão pregando por pretexto, Cristo está sendo pregado, eu me alegro. Então, meus amados, minhas amadas, nós precisamos ser despertados por essa realidade, olhando para a palavra de Deus e olhando os efeitos que essa palavra promove na nossa vida. O restante do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai abordando de maneira muito clara e preciosa a ideia de que nós precisamos estar fortalecidos em Cristo, crescendo em Cristo, buscando a Cristo, para poder se relacionar nesse organismo chamado igreja. Porque pense nesse ambiente aqui virtual, talvez agora está todo mundo quietinho e tal, mas quando nós estamos juntos, não é? É inevitável que haja conflito, é inevitável que haja a confusão, discórdia, muitas vezes, mas nós precisamos, e aí a igreja exemplar de Filipenses é o que Paulo vai abordando o tempo todo, estejam unidos, tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo desafio de estarem juntos, pensem a mesma coisa. Como é difícil isso, amados? Como é difícil. Não, eu não gosto da plataforma Google Meet, eu gosto do Zoom. Não gosto do Zoom, eu gosto do YouTube. Não, eu gosto do presencial. É muito difícil agradarmos todos, mas é possível começarmos a pensar em gerar a unidade que é tão necessária para esse crescimento que o Senhor tem nos dado e tem desafiado a nós. Ele diz, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção clara, esse desejo de ser bênção. E esse é um desafio para nós. Nós temos esse mesmo desejo? Nós queremos isso, nós sonhamos com isso, nós desejamos de fato isso. Então, fazendo uma retrospectiva, Deus põe no coração de Paulo de ir ali para Macedônia, de ir para Filipenses, ele ia para outro lugar, mas Deus diz, vá lá para esse local. Ele tem uma visão, é nos dito lá no capítulo 16 de Atos, e ele vai para Filipos, e é muito interessante que ele se relaciona, ele não fica parado, distante, ele vai para um lugar de oração, prega a mensagem para Lídia, depois prega para uma endemoniada, aquele demônio sai, cria um reboliço na cidade, ele é preso, acontece um grande terremoto, ele fica na prisão, prega por carcereiro, e aquele carcereiro se converte e ali nasce a igreja. 10 anos depois, Paulo já preso, ele escreve para essa igreja que tem santos, mesmo sendo uma pequena Roma, tem fiéis, tem santos, tem gente comprometida com o Senhor e na qual ele está falando da situação dele de preso,
tinha controvérsias de pessoas ali no meio daquela igreja já pregando Cristo por inveja, por interesse pessoal, e até menosprezando Paulo. Ele está preso, boa coisa ele não deve ter feito, porque, olha, irmão, para nos acusar, parece todo jeito, né? Boa coisa ele não ter feito, aí ele está preso. Esse camarada não deve ser ouvido, não. E mesmo assim ele mantinha a cabeça de entender que tudo aquilo era para o crescimento do evangelho. E assim ele entendia, aquele guarda preso à mão dele, uma grande oportunidade de pregar o evangelho. Lembro do irmão Cirilo lá na nossa igreja, quando ele trabalhava lá no Alecrim, aí ele contou essa história, eu não te esqueci. Trabalhava no Alecrim, ali em frente à Igreja Assembleia de Deus, né? E ele trabalhava para Silvio Santos, né? Vendendo o baú da felicidade. Aí ele vendia ali e tal, naquela Praça Gentil Ferreira. Aí uma pessoa passou por lá e disse: moço, é por aqui onde é que é a loja do baú da felicidade? Onde é que é o baú da felicidade? Aí ele estava na 12, né? Aí ele apontou assim, lá para a Igreja Batista Cristã, sabe? Aí disse: ó, você vai aqui em frente, desce a ladeira, quando subir, você vai encontrar o baú da felicidade, que era a Igreja Batista Cristã, né? Então, não perder as oportunidades. Então, poder aproveitar as oportunidades, porque, olha, ao nosso redor tem tanta gente carente, precisando desse evangelho, de conhecer esse evangelho, de amar esse evangelho. E aí, no versículo 27 do capítulo 1, ele vai apontar uma característica muito preciosa, que é um desafio para mim e para você. Viver acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, olha, em um só pensamento, em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que desafio para a Igreja Shekinah, que desafio para a Igreja Cristã, que desafio para nós, em tempos de pandemia, estarmos juntos, não é? Que dificuldade. Eu fico imaginando os desafios aqui para a igreja nova, mudança do pastor Valmir, com a Lúcia, com os irmãos que mudaram, e logo depois vem a pandemia. Meu Deus, aí talvez se como é que vai ser, as contas para pagar, luz, energia, os irmãos sem estarem presentes, porque a gente tem a ideia de que eu creio que talvez esse também é um pensamento do pastor Valmir, nós ficamos aflitos, né? Meu Deus, como é que vai ser o sustento, meu Deus? Como é que vai ser? De onde vai ser? Se com a presença, muitas vezes somos infiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, imagine sem a presença. Mas aí surge um elemento chamado soberania de Deus, e o mesmo Deus que ajudou a Igreja Batista, a Igreja de Filipos, o mesmo Deus que ajudou a Igreja Batista Cristã, tenho plena convicção que ajudou também a Shekinah nesses dias, e ajudou abençoando, mesmo em dias absolutamente difíceis. Então é muito bom saber que o Senhor é o dono dessa igreja. Essa igreja não pertence ao pastor Valmir nem a mim, essa igreja é de Jesus. E é o Senhor que sustenta essa obra. Por isso, Paulo diz: olha, eu quero ver que vocês estão juntos, com a mesma alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada, ele diz assim, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros salvação, e isso da parte de Deus. E, como ele diz aqui no final, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. E é muito interessante que o apóstolo vai apontando coisas que essa igreja triunfalista que aparece hoje, de que crente não sofre, de que crente não tem Covid, de que crente não é desempregado, de que crente não passa por luta, de que crente não tem pão, nós passamos, porque nossa alegria não está nos bens, mas sim em Cristo, que nos salvou e nos deu a sua graça. Amém? Legal? Não sei se tem alguma pergunta. Posso falar mais uns 10 minutos, pastor? Só uns 10 minutinhos? Pronto. Então, mais uns 10 minutinhos aqui, nós entrarmos, então, no capítulo 2, porque o capítulo 2 é um ensaio à humildade e um cascudo na minha cabeça e no seu. Porque o apóstolo Paulo vai apontar aqui o maior exemplo de todos, que é quem? Cristo. Cristo é o modelo. E aí, no capítulo 2 todo, ele vai dizer, para vocês acabarem com essa confusão, deixa eu dar um modelo aqui para vocês, e o modelo é Jesus.
Pronto, ponto final. Não. Então ele vai dizer aqui no versículo 1 até o 4, ele diz, ó, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, não é, das entranhas, ele vai dizer, completai a minha alegria. Tem uma dúvida aqui, né? Terminar só esse raciocínio aqui, mano. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façam por partidarismo ou vanglória, considere cada um superior a si mesmo e não tenha cada um em vista o que é seu, mas propriamente a seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, cuide da sua vida e tenha um coração sensível ao próximo. Antes de prosseguir, pode fazer a pergunta, é minha irmã ou meu irmão? Eu não vi. Sou eu, Wanderson. Boa noite, graça e paz. Eu só estou na dúvida, era Paulo que, entre aspas, emanava poder de sua sombra Foi quando Pedro, ele né? passava? Foi Pedro, quando acontece lá no livro de Atos, né? Quando ele passa. Eu não me lembro se Paulo também teve essa. Eu realmente agora não me lembro. Se os estudantes aí puderem me ajudar. Eu sei que Pedro, quando passa pelo paralítico, acontece esse acontecimento. Tá ok, obrigado. De nada, meu amado. Obrigado você. Então, o apóstolo Paulo, então, ele vai dar, no início do versículo 1 até o versículo 4, essa explanação muito clara. A igreja precisa ser unida. A igreja precisa ter um só coração. A igreja precisa andar junto. A igreja, nesses momentos de crise, nós precisamos andar juntos. Nós precisamos nos esforçar. Por quê? E nem considerar o outro maior nem menor. Porque a minha referência, a sua referência, sabe quem que é? Jesus. Ponto final. Jesus Cristo. E aí ele vai dizer no versículo 5 até o versículo 8 que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então, uma igreja exemplar por entender que o modelo é Cristo. O modelo não é santo, nem Valmir, nem ninguém. O modelo é Cristo. Cristo quem que é? Deus. Deus que abre mão da glória e se torna humano. Você imagina o que é isso? Humano, nasceu de Maria, sem pecado. Deixa isso claro. Cristo não teve nenhum pecado. Nasce de Maria e nasce no palácio? Não. Nasce no lugar mais simples que podia ser. A vida de Jesus foi muito simples. Filho de carpinteiro. Então, filho de uma moça abnegada, não é? Que nasce através do Espírito Santo de Deus e que tem uma vida absolutamente simples, simples demais. Nasceu numa manjedoura, pertinho ali de animais, exposto a vírus, a doenças. Uma criança naquele período, a possibilidade de morrer era imensa quando nascia. Então você imagina o cuidado de Maria ali com ele, né? Dos primeiros cuidados. Impressionante a simplicidade. Imagine o próprio Deus tendo necessidades fisiológicas, fazer xixi, fazer o número 2, as necessidades físicas do frio, tudo isso ele passou, se tornou humano. E o apóstolo Paulo nos desenha que esse humano morreu. E morreu de morte de cruz, que era a mais humilhante que se podia ter. Cruz só morriam os degenerados. E ele fez isso por gente como eu e você. Gente relaxada, gente que não ora, gente que tudo embirra. Ele é um modelo de humildade máxima, ele é a referência. Eu fico imaginando por que a igreja ela não é exemplar. Porque nós, eu, você, não nos dedicamos aqui. Ó, nós somos muito fracos de Bíblia. Olha, eu tenho batido muito na igreja, eu sempre estou dizendo lá na igreja, leiam os evangelhos pelo menos a cada 3 meses para ler sobre Jesus, quem era Jesus, quem ele era. Nós sabemos a escalação do Flamengo, do Corinthians, de tudo, mas nós não sabemos às vezes nem quem são os 12 apóstolos, nós não sabemos a sequência dos milagres de Jesus, nós não sabemos a vida dele, não sabemos entende como nós somos falhos? Mas ele é o modelo, ele é a referência, ele é o padrão. Então Paulo aponta essa realidade de que ele se esvazia por gente como eu e você. E tem a lição muito clara que Deus também o exalta sobre todo nome.
a fim de que todo joelho se dobre. Um dia todos nós iremos nos ajoelhar e dizer, Senhor, bendito seja o teu nome. E aqueles que negam a Cristo, que negaram antes até o seu chamado, vão se ajoelhar também e confessar a Cristo como Senhor absoluto. Então, nós precisamos compreender isso. E com esse entendimento de humildade, o que é que eu e você precisamos fazer? Versículo 12 vai nos apontar. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes na minha a presença, e aí não era obediência servil, sempre obedecestes na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, segundo o querer do Senhor. Então, tenho que ter uma vontade, que, claro, que Deus põe essa vontade, mas eu preciso abrir a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso falar do Evangelho e as demais coisas o Senhor fará, meu amado, minha amada. Eu preciso entender isso, que Deus vai operar essa realidade, que Deus vai mover o meu coração. Então, o capítulo 2 todo, ele vai estar apontando para essa realidade, de maneira assim muito especial, e no restante do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai apontar dois personagens como Timóteo e Epafrodito. Timóteo era discípulo de Paulo, filho na fé de Paulo. Paulo ensinava para ele, andava com ele andava com Paulo, ele via Paulo, ele aprendeu de Paulo, e ele escreve depois as cartas a Timóteo, dando recomendações pastorais para ele. E Epafrodito, meus amados, Epafrodito, olha, se expôs à doença, nos dito aqui, no versículo 27, ó, com efeito, adoeceu mortalmente. Isso aqui ele está falando de Epafrodito, né? Aquela época, a malária, né? As enfermidades ali naquela área, ela era assim muito suscetível. Fora que Epafrodito vai visitar um preso. Então, se ele é um preso político, ele está sujeito a ser condenado também. Então, podia ser exposto à morte, mas mesmo assim, ele vai para levar recomendações, até Paulo, para levar recomendações à igreja de Filipos. Paulo diz no versículo 29 e versículo 30, esse ensino, ele diz, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Né? Então, você vê, mesmo Paulo, quando ele vai iniciar o capítulo 3, nós vamos ler semana que vem, e eu quero recomendar aqui a leitura de Filipenses, venham todos ler de Filipenses, viu? Capítulo 3, ele vai dizer, olha, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Então, esse era o grande desafio, né? Alegrai-vos, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honre esse homem, honrem a vida desse homem, recebam ele com dignidade, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, eles mandam uma oferta para a Paulo, e Epafrodito é que leva essa oferta. E Paulo agora está dizendo, receba Epafrodito com toda a honra, com toda a alegria. E assim chegamos ao final do capítulo 2, né? Fui bem rápido aqui no capítulo 2, e é isso, irmãos. Eu quero agradecer aqui a paciência dos irmãos e dizer da minha alegria de poder, mais uma vez, visitar esse texto que eu amo tanto, de Filipenses. Então, Filipenses é uma igreja exemplar, com essas características, e na semana que vem nós queremos abordar mais algumas questões dessa carta. Recomendo a leitura de Filipenses, vocês ficarão certamente apaixonados mais ainda por essa carta maravilhosa. Que Deus continue abençoando. Passo a palavra, então, para o meu amado Valmir Paz. E a irmã Lúcia. Ótimo, grande bênção. Vamos saber antes agora, pastor Sandro, se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição acerca do que ouviu, reflexão, que Deus tocou o seu coração, porque lembra que ele começou falando que Paulo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, e o próprio capítulo 2 vai dizer que Jesus Cristo, como servo, se esvaziou, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Né? Ele colocou aqui a necessidade de que todos nós somos servos, e servos é para servir. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Mas eu queria deixar aí você um desafio,
Se você tem alguma consideração, alguma contribuição, alguma pergunta, pode agora abrir aí o seu microfone, pode fazer, o pastor Santos está aí para nos ajudar. Nenhuma pergunta? Todo mundo está ok? Então, todo mundo está dominando tudo, né? Graças a Deus, né? Bom, a nossa proposta é que exatamente, né, nessas 2 terças-feiras você tenha um panorama da Epístola de Filipenses, essa igreja exemplar, e o pastor Sandro aí, com muita alegria, com muita graça, amor e disposição, está aqui servindo. Então, queridos, o que nós queremos é louvar a Deus pela vida do amado pastor, pelo ministério aí da Igreja Batista Cristã, que tem um ministério muito especial, uma escola de pastores, e muita coisa boa mesmo. A biblioteca Paulo Fagiani ali também, muito especial, nós temos visto também. E durante esse tempo de pandemia, pastor Sandro, todo mundo teve que se reinventar, né? A nossa igreja também. Coisas que surgiram, né, ao longo desse tempo, né, que a gente não fazia, a gente não conhecia, não dominava e ainda temos as dificuldades. Por exemplo, durante esse tempo começamos o nosso Shekinah Kids, né, com as crianças diretamente online. As crianças começaram a orar também, culto de oração infantil online também, né? Começamos também com as terças teológicas, aí fruto desse momento também. Ministério novo com os fantoches, que são os nossos amiguinhos aí, né, do Carlinhos, esse ministério tão especial que também surgiu nesse período, canal de YouTube, que ninguém quase tinha canal, e agora todo mundo basicamente tem um canal. A gente começou também nesse empreendimento, nessa graça do Senhor. Há um projeto também de mães intercessoras, né, orando aí, tudo online. Quer dizer, tem muita coisa boa para a igreja crescer e amadurecer na graça, no conhecimento de Jesus. Tudo isso é momento especial da igreja. Esse é um tempo que eu queria muito que você guardasse, você que faz parte da igreja, guardasse no coração esse tempo de terça teológica. Então, queridos, nós queremos agradecer a Deus por você, por cada um que pôde entrar aqui, pelo pastor Sandro, pela amada esposa também, Gilei, a família toda alegre. E a gente quer fazer uma oração agora, e em nome de Jesus, concluir essa noite e já desafiar você para o próximo encontro. Então, e agradecer também aos irmãos da Cristã, né, que está aí também, temos convidados, amigos. Graças a Deus, que maravilha. É a igreja do coração. Quando eu chego nesta igreja, eu fico muito à vontade, né? Me sinto em casa. Idem. Maravilha mesmo. Queridos, pastor Sandro, antes de orar, considerações finais. As considerações finais da minha alegria estar aqui, é uma carta que me desperta muito a estar alegre, não é? Eu preguei o capítulo 3 e dizer, meu Deus, como é que a Girlei diz assim, agora vamos colocar em prática, né? Que é o grande desafio, colocar em prática a palavra de Deus, né? E ela que me escuta e que me vê e que me exorta para o meu bem o tempo todo, né? Então, ela olha Filipenses capítulo 3, alegrai-vos no Senhor, independente das circunstâncias. Então, esse é o grande desafio para nós. E agradecer aqui aos irmãos queridos aí da Cristã que aqui se encontram, e dizer para os amados irmãos dessa igreja que eu, como o pastor Valmir disse, eu me sinto muito bem, muito à vontade, muito feliz aqui com os irmãos. Então, entender que, apesar de todo o cinza que pode ser a vida, o sol continua a brilhar, o Senhor Deus continua no controle. Não é o cárcere, não é as dificuldades, não são as tribulações que atrapalham a nossa alegria, mas é o Senhor que nos dá sustentação em sorrir, mesmo em dias difíceis. Que o Senhor continue abençoando os amados. Amém. Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Pai bendito, nós te louvamos pela alegria de podermos aprender mais da tua palavra, pela vida, pelo exemplo, pela dedicação que o amado servo do Senhor, pastor Sandro, tem disponibilizado sua vida e também depositado no teu altar. A tua bênção por sua família, seu casamento, sua igreja, toda a sua família, sua mãe também derrama graça, saúde. E tua bênção também, ó Deus, por toda a tua igreja que nesta noite pôde compartilhar com o Senhor da palavra do Senhor. A tua bênção em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Amém. Até a próxima sexta. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Aleluia, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos, Pai do Senhor.